Boa tarde a todos. Aqui estamos pelos motivos que todos já conhecemos. Nesse momento em que não podemos nos reunir, no Seja Barra, na nossa sala de aula, estaremos então fazendo as nossas aulas, fazendo o nosso curso através desse canal da internet. Porque o estudo não pode parar, né? Primeiro quero dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, meus alunos, mas que, se Deus quiser, brevemente teremos as nossas aulas presenciais. Então, vamos aqui dizer sobre o nosso curso, que é o livro, a série André Luiz, com os livros Obreiros da Vida Eterna e Libertação. Nós iniciamos pelo Libertação e antes de começarmos a nossa aula, vamos juntos fazer o nosso Evangelho da tarde de hoje. E o capítulo desta tarde é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Esse texto está em Mateus, versículos 5, 6 e 10. E assim, Mestre Jesus, amigo divino de todas as horas, aqui estamos para o nosso curso nessa tarde de hoje e te pedimos, Senhor, que fique conosco, que nos inspire e nos oriente a que possamos fazer desta nova forma, da melhor maneira possível, a que possamos todos assimilar os ensinamentos nos trazidos a nós por esse espírito magnífico André Luiz, que tantas informações preciosas de sua vida no mundo espiritual nos traz através de seus livros. Queremos também, Senhor, aproveitar este momento para te pedir que olhe por nossa humanidade do planeta azul, do planeta que tu cocriastes. Olha por todos os nossos irmãos da Terra que passam neste momento por angústia, por sofrimento, dor e temor. E que nós saibamos, Senhor, aproveitar este momento para o aprendizado maior, porque temos a certeza que este é o objetivo do Pai. Que os homens possam se unir mais, que os homens possam seguir mais o ensinamento principal que Jesus veio nos trazer, que tu vieste nos trazer, que é o amor ao próximo. E assim, Senhor, fica conosco nesse momento, agora e sempre. E te pedimos permissão também para agradecer a nossa veneranda Joana de Ângeles, que nos propicia pertencer a esta família, a família Seja Barra, local onde temos a oportunidade de tanto aprendizado, a que consigamos praticar a nossa reforma íntima. Fica conosco, Mestre, e Joana, abençoe a todos nós. Graças a Deus. Bem, então, meus amigos queridos, vamos passar a nossa aula de hoje. Capítulo 3, cujo título é Entendimento. Eu queria esclarecer que, como os primeiros slides já foram vistos em sala de aula, na aula passada, nós vamos passar um pouco mais rapidamente por este início, através de leitura, sem muitos comentários, porque nós temos apenas 30 minutos para esta aula,
diferente do tempo normal, onde nós normalmente temos 1 hora e 10 minutos, mas é porque precisamos fazer a aula num tempo normal, num tempo menor, para que haja oportunidade da casa colocar aula de todos os instrutores das quintas-feiras. Então, não reparem se for um pouquinho corrido, mas como eu conto com vocês da leitura dos capítulos para cada aula, o capítulo 3 já deve ter sido lido por todos, não é? Então, vamos só dar uma ideia, uma recordação do início do capítulo, onde André Luiz vai questionar, vai colocar suas dúvidas para o Gúbio, que tinha acabado de fazer uma palestra no capítulo 2, que foi feito por nossa querida Eliana, que vai estar aqui também na próxima semana, falando sobre o capítulo 4. Mas isso a gente vai falar melhor no final da aula, ok? Então, vamos passar ao capítulo 3, cujo título é Entendimento. Eu acho que nem precisa explicar por que o título, né? Mas nós vamos ver, sim, de qualquer forma, ok? Então, André Luiz, que é bastante questionador e perguntador, porque é curioso, porque quer aprender, né? Então, ele tinha acabado de receber, junto com toda a equipe, ele tinha acabado de receber os ensinamentos que vieram da palestra de Gúbio, como eu falei antes, do capítulo 2. Então, ele pensa o seguinte: informado dos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, aproveitei para arrancar do instrutor Gúbio observações sempre revestidas de preciosos ensinamentos. Realmente, Gúbio, quando fala, Gúbio ensina. E como objetivo maior de André Luiz é o aprendizado, porque através do aprendizado ele vai poder exercitar a sua evolução espiritual, assim como nós também, através do aprendizado, nós vamos tendo mais facilidade para a nossa evolução espiritual, porque nós vamos entendendo os porquês de tudo que acontece conosco, na nossa vida íntima, na nossa vida pessoal e também na humanidade e também no próximo, porque quando nós começamos a entender o próximo, começamos a nos entender e começamos a entender o próximo, nós podemos melhor perdoar, nós podemos melhor desempenhar a nossa missão, que é de amor ao próximo, de todos nós, porque foi o que Jesus veio trazer para nós. Então, André Luiz, ele sempre questiona, sempre pergunta, visando somente, a gente brinca que é curiosidade, mas não é. O que ele visa é o aprendizado. E aí, então, ele começa a conversar com Gúbio em cada oportunidade que se lhe apresenta. André Luiz comenta com Gúbio: é admirável pensar que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples caso de obsessão. Nesse momento, André Luiz sabe que vai por uma missão de um caso de obsessão. Ele não sabe muito bem ainda que não é tão simples assim, aquele caso que essa equipe vai atender. E Gúbio diz, então, responde então ao seu comentário, digamos assim. Os encarnados não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Somos todos, eles e nós, corações imantados uns aos outros na construção de benditas experiências. Laços de amor e ódio, simpatia e repulsão acorrentam-nos reciprocamente. Então, o que ele está dizendo? Ele está aqui explicando para André Luiz que sempre há uma conexão entre nós e o mundo espiritual. Ou seja, todos que tivemos vidas passadas, de alguma forma, estamos sempre conectados, estamos sempre ligados. E dessa conexão, dessas vidas que já vivenciamos todos,
nós às vezes deixamos laços de amor, mas também de ódio. Quando nós não conseguimos superar determinadas mágoas, determinadas culpas, nós então levamos para a pátria espiritual todo esse sentimento. Então isso nos acorrenta, nos conecta, nos imanta a outros corações. Gúbio diz: as almas corporificadas na crosta, em passageiro sono, guardam o esquecimento temporário das suas atividades pregressas. Enquanto, em ouvido benéfico, demoramo-nos em abençoada vigília. Então, Gúbio está falando dos encarnados, de quando nós encarnamos, nós temos o quê? O véu do esquecimento. E dentro desse esquecimento, nós esquecemos, né, as atividades que tivemos em outras vidas, as atividades pregressas. Mas, lá no mundo espiritual, segundo o Gúbio está nos contando aqui, eles ficam em vigília, estão em vigília. Quando nós, inclusive neste capítulo que nós lemos hoje, sobre bem-aventurados os aflitos, existe um momento, existe um tópico que diz esquecimento do passado. Ele fica no tópico... por óculos. No tópico 11, no item 11, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o esquecimento do passado. Então, ele diz: inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. E nós, na doutrina espírita, sabemos que é útil sim. Nós sabemos as razões por que é útil, né? Não posso comentar isso aqui porque nós não temos tempo suficiente, mas é importante que nós possamos esquecer o passado. Mas, por outro lado, a doutrina também nos ensina que todos viemos com uma missão. E essa missão, normalmente, é parte do nosso passado espiritual. Através do nosso passado, através das vidas que tivemos, é que vamos, então, termos a missão da vida atual, de cada encarnação. Porque estamos sempre conectados com o mundo espiritual e com as pessoas que estão, nesse momento, encarnadas junto de nós. E Gúbio segue: os perigos que ameaçam nossos entes amados de agora ou de épocas remotas não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Olha que lindo que Gúbio está dizendo. Eles estão sempre olhando por nós, porque eles se sentem responsáveis também por nós. Então, quando lá na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, e os espíritos respondem muito mais do que imaginas, aqui está uma prova disso, porque eles vão nos influenciar para o bem, mas eles também podem influenciar para o mal, ou seja, espíritos nervosos. Mas como isso acontece? Depende de nós, depende da nossa vibração, depende das nossas conexões mentais, né? Então vamos seguindo. Foi só um breve. E aí André Luiz faz a pergunta que não quer calar. A jovem senhora enferma que nos cabe socorrer está em vosso passado espiritual? Sim, porque eles vão socorrer uma pessoa que está encarnada, um espírito encarnado, que é uma senhora. Eles vão nessa missão, que é uma missão de socorro. O André Luiz já sabe disso. E então ele pergunta se existe alguma conexão entre os dois de vidas passadas. E Gúbio responde: sim, aliás, não fui designado para o caso de Margarida, é o nome da senhora, apenas porque foi minha filha em eras recuadas.
Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, precisamos buscar todas as personalidades do quadro de serviço. Cada espírito é elo importante em extensa região da corrente humana. Então, o Gubbio está dizendo que não é só porque ele já foi pai desse espírito, Margarida, que está encarnada nesse momento, que ele é designado para essa missão. Não, é porque a sua capacidade, o seu potencial espiritual permite que ele vá chefiando esta equipe de socorro, porque ele já tem conhecimento e evolução espiritual para poder chefiar essa equipe de socorro, né? Para desempenhar a sua missão. Então, ele está dizendo aqui, fazendo questão de dizer que não é somente porque ele foi pai espiritual, porque ele foi pai dela em vidas passadas. Ele continua sendo o protetor espiritual dessa senhora, de Margarida, e ele então é designado para esta missão. Mas não só por isso, é porque ele também tem a capacidade para fazer isso, o conhecimento, né, para fazer isso. E continuando, ele diz: quando os movimentos da vida se estendem harmoniosos com o bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, se a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos. Então, ele está dizendo para André Luiz que não é tão simples como André Luiz tinha comentado, porque mobilizar tantos espíritos, né, para poder resolver um problema de obsessão. Então, aqui Gubbio está dizendo que não é bem assim. E ele continua: em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. Todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, em bases do amor que Jesus exemplificou. Então, Gubbio está mais uma vez afirmando da dificuldade do caso que eles vão tentar resolver, né? Mas está também colocando aqui que a imparcialidade precisa existir. Ele está, de alguma forma, afirmando que não é por ele ter sido, obviamente, pai de Margarida, que ele está sendo designado para chefiar esta equipe. Ele está falando da perturbação, né, que estabelece e que, com a dificuldade de desfazer certos obstáculos, e ele está falando também da desarmonia espiritual na Terra. Quando há desarmonia espiritual na Terra, o mundo espiritual é acionado para nos ajudar, pela bondade do Pai e pela bondade e abnegação desses amigos que temos no mundo espiritual. Então, eles partem para a missão, né? Mas antes, eles passam em um templo. Chegamos a gracioso templo consagrado à materialização de entidades sublimes. A luz suave da noite calma se fazia mais bela. Eles estão indo a esse templo por alguma razão essa que nós vamos ver agora. O instrutor Gama se encarregava dos serviços. Os doadores de energia radiante, médiums de materialização em nosso plano, se alinhavam em número de 20. Então, dentro desse templo, havia um local onde se materializavam espíritos. Então, vocês perguntam, mas não são todos espíritos? Sim, mas esses espíritos que se materializavam ali eram espíritos que vinham de planos superiores. Assim como nós, encarnados, temos muitas vezes a oportunidade de espíritos se materializarem através do ectoplasma fornecido por médiums
de efeitos físicos, esses espíritos podem vir ao nosso plano material. Lá também, no mundo espiritual, espíritos que estão em planos superiores àquele podem também se materializar. E para isso, eles fazem através de doadores de energia radiante. Assim como aqui, nós temos nas sessões de materialização médios encarnados que são doadores dessa energia que chamamos de ectoplasma, para que o espírito possa misturar fluidos. Ele precisa também dos fluidos materiais. Então, imaginemos que no plano em que André Luiz se encontra, naquele local, naquele templo, para que espíritos venham de um plano superior, eles também necessitam dos fluidos, que ele chama de energia radiante, de espíritos doadores, que são médiuns, equiparados aos nossos médiuns que estão encarnados de efeitos físicos. E então ali também há um instrutor, porque em cada grupo no mundo espiritual, em nosso lar e também em todas as outras colônias, existe uma hierarquia, né? Cada um toma conta daquele serviço que vai ser realizado, daqueles departamentos, né? Porque há organização também no mundo espiritual. Então, o instrutor Gama era o instrutor, o espírito que se encarregava dos serviços. E os doadores estavam ali em oração, em preces, em trabalho espiritual. E vamos ver o que vai acontecer. Após a prece, a tribuna se ilumina e uma nuvem de substância leitosa brilhante adensa-se em derredor. Pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura de veneranda mulher, serena, olhar simpático e porte de Madonna. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando os raios da luz esmeraldina que em forma de auréola lhe exornam a cabeça. Então aí nós podemos ver uma imagem simbólica desse espírito que se materializou e que vem com uma luz esverdeada em sua cabeça. E estão todos presenciando esta linda cena. Então vamos ver o que vem depois. Duas moças avançaram para ela em lágrimas. Então as moças dizem: Mãe querida, abençoa-nos para a grande jornada. Temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Há 6 anos o buscamos, mas escapa-nos. Ele se compraz na companhia de entidades vampirizadoras, procede como louco, colérico, grita blasfêmias e se entrelaça a radiações de seres viciados. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detesta-nos a ternura. Então se entende que essas duas moças, esses dois espíritos, eram filhas dessa entidade que já estava num plano mais alto, mas que veio ali para ouvir esses espíritos que ali estavam e que choravam e que estavam angustiados, porque elas tinham um trabalho a realizar com o seu pai, ou aquele espírito que teria sido seu pai em outra vida, e elas não estavam conseguindo desempenhar a sua missão, que por acaso tinha sido pedida pela mãezinha delas, que já é esse espírito de uma luz maior, de um conhecimento maior, de uma evolução maior. E continuamos. Então, vamos ver a resposta que a mãezinha vai dar. E ela diz: Filhas, o sol combate a treva todos os dias. Desculpemos o papai. Colaboremos por restituí-lo à luz. Cláudio é credor da nossa gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que o arrebatou às profundezas. Envenenou o sobrinho
para conseguir a riqueza que nos ofereceu educação e conforto. Por nós, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Então ela pede que as filhas continuem trabalhando, e nesse momento ela diz: Cristo trabalha por nós desde o início dos séculos, sem que lhe possamos compreender os sacrifícios, porque dá a impressão que as meninas estavam um pouco desanimadas, porque há 6 anos estavam tentando trazer o pai que estava envolto nas sombras e ele não conseguia entendê-las. Mas então a mãe vem para animá-los. Entende-se então que isso é uma família que foi em outra vida, em alguma de suas vidas, unidas por serem pai, mãe e filhas, mas que o pai cometeu um crime. Só que ela, esse espírito mais compreensivo pela sua evolução espiritual, já tem o perdão em seu coração. E ela olha para esse homem que hoje já é um espírito desencarnado também, ela olha para ele com os olhos do amor, com os olhos do perdão e da compreensão, mesmo sendo sabedora do erro que ele cometeu quando encarnado. Por quê? Ela também sabe que ele viveu por 40 anos sentindo esse remorso, esse sofrimento, e nesse momento encarnado, passando por tudo isso, ele estava sintonizado com o espírito das sombras. E o que acontece? Quando ele desencarna, então, ele continua envolto por esses espíritos. Daí a dificuldade das meninas, que também já estavam no mundo espiritual, conseguirem efetuar essa ajuda. Talvez porque elas também não soubessem ainda de toda a dificuldade que ele passou quando encarnado, dessa dor, desse sofrimento, desse remorso, né? E elas não estavam conseguindo. Então a mãe está explicando para elas. E vamos seguindo. Ela diz para as meninas o que vai acontecer, o que está no planejamento reencarnatório desta família. E ela diz: mais tarde receberei Antônio em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio. Antônio foi o primo que ele cometeu o assassínio. E também as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou nas regiões inferiores. Então, Cláudio, porque passava por tudo aquilo, no momento que ele desencarna, Cláudio era o pai, ele se envolve com esses espíritos das regiões inferiores. Então, o que essa veneranda senhora que chegou materializada, cujo nome nós não sabemos, está dizendo para as suas filhas? Que dentro do planejamento reencarnatório desta família vai acontecer a reencarnação de todos juntos numa nova família, inclusive do que foi assassinado pelo próprio primo, para que eles possam resgatar o amor. Que bonito, não? Então, ela diz: as criaturas desviadas do bem, às quais se apegou nas regiões inferiores. Mas é necessário que papai renasça primeiro, ou seja, Cláudio tem que chegar primeiro à terra. O porvir nos reunirá de novo na terra. Eu e Cláudio renovado receberemos muitos filhinhos e vocês estarão entre eles. Ou seja, depois que Cláudio conseguir se renovar, ele vai reencarnar para ter nova oportunidade. E Antônio virá também como seu filho, que nesse momento ele vai exercitar o amor àquele espírito que, quando encarnado, ele assassinou. Beijou-nos e após beijou-as, ou seja, ela beijou as filhas, e após saudar-nos, retornou à tribuna em cujo topo desapareceu.
Então o Espírito chegou, deu ensinamento àqueles espíritos, ou seja, às suas filhas que estavam presentes naquele momento, para que elas tivessem força e conhecimento do que estava sendo a sua missão, que talvez antes elas não tivessem, e então elas pudessem recuperar Cláudio, que teria sido seu pai em outras vidas. Então, gente, nós vemos aqui como que trabalha, né, a espiritualidade, como que o mundo espiritual trabalha com as benesses do Pai, com a permissão do Pai Maior, sempre tentando ajudar, mesmo aqueles espíritos que, quando encarnados, cometeram erros, porque àquela altura ele já tinha, de alguma forma, resgatado parte da sua dívida, né? E aí, então, depois que aquela senhora veneranda se vai, acontece a materialização de um outro espírito, de nome Matilde. Outro lençol, nos diz André Luiz, de alva substância se fez visível no alto. Revestida de luz, outra mensageira surgia. Trajava péplo de gaze azul radiosa e desceu fitando-nos à procura de alguém em particular. Então, Matilde chegou ali em busca de alguém, ou seja, vamos ver de quem. E logo, logo, ela vai encontrar quem ela procura, que era o irmão Gúbio, o instrutor da equipe de André. Então, nós entendemos que Matilde veio para dar alguma instrução para Gúbio e para a equipe que estava ali com ele naquele momento, que era André Luiz e Eloy, além de outros espíritos naturalmente. Então ela diz: irmão Gúbio, aceito sua ajuda em favor da libertação de meu Gregório. Espero há séculos a renovação dele, que, impressionado pelo poder em passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência e especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Aliou-se a gênios cruéis e desempenha a função de grande sacerdote em mistérios ocultos. Chefia falange de centenas de outros espíritos cristalizados no mal que lhe obedecem com cegueira e absoluta fidelidade. Então, nós estamos vendo aqui que ela está passando para o irmão Gúbio, nesse momento, a verdadeira missão dele. Matilde é um outro espírito que se materializou. Aquela senhora partiu para o seu plano, depois de ter dado as instruções às filhas, e aí chega Matilde, que vai passar instruções para Gúbio, que é o instrutor dessa equipe que vai sair em trabalho de socorro, né? E já sabemos, então, que ele vai socorrer Gregório, que não está fazendo coisa boa, que está aprontando lá nas zonas purgatoriais. Então, ela continua: há 50 anos já consigo aproximar-me dele mentalmente. Gregório agora sente algum tédio, já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Então, vocês vejam quanto tempo pode levar, ou seja, esse tempo é o tempo nosso. Nós sabemos que o tempo do mundo espiritual não é o mesmo tempo que nós temos aqui quando estamos no mundo material. Mas os espíritos nos dão sempre uma quantidade de anos para que a gente possa fazer uma ideia, né, do tempo que nós temos. Então, quando ela fala 50 anos, depois de 50 anos é que ela está conseguindo se aproximar dele mentalmente. Então, esse espírito está envolto nas trevas há muitos séculos, E ela, como um espírito que já se iluminou, né, obviamente
obviamente ainda tem a evoluir, mas que já está bastante evoluída, só agora ela consegue, depois de 50 anos, começar a se aproximar deles. Ou seja, agora que ela vai começar, primeiro, 50 anos atrás, ela começou a se aproximar e a sentir que mentalmente ele já estava começando a se entediar de tudo aquilo que ele fazia. Então, só agora ela vê o momento para enviar uma equipe de socorro a esse espírito e a todos os outros, obviamente, que estão de alguma maneira sob seu jugo. Então ela continua: irmão Gúbio, no julgamento humano, meu filho espiritual será talvez um monstro, mas para mim é como se eu houvera perdido a pérola mais linda num mar de lama e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se mantam umas às outras no império universal. Então, Matilde está aqui, de alguma forma, dizendo a mesma coisa que Gúbio anteriormente já tinha falado para André, não é? Daquela conexão que nós mantemos durante séculos e séculos e milhares de anos entre nós no mundo material e continuamos essas conexões no mundo espiritual. Essas conexões, como Gúbio nos disse antes, disse para André, pode ser de amor e pode ser de ódio. Depende da consciência que esse espírito está tendo, que parte da vida de encarnado para desencarnado e da transformação que ele busca ou não ter quando chega ao mundo espiritual. E no caso de Gregório, Gregório está envolvido e envolvendo a treva, né? E os espíritos que estão sob julgo dele, de alguma forma, se ele se transforma, esses espíritos também terão a oportunidade de transformação. E Matilde está explicando isso tudo e pedindo e aceitando a ajuda. E Gúbio prontamente se propõe e diz a Matilde: nobre Matilde, estamos prontos, dita ordens. E Matilde, então, continua explicando a Gúbio parte da situação que ele vai encarar, digamos assim, junto com sua equipe. E Matilde diz: descerei à terra em breves anos a esperá-lo em existência de resgate difícil e doloroso. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. É do plano, ou seja, ela está falando de quê? De planejamento reencarnatório. É do plano que acolha a legião de servidores que hoje o segue e obedece, encarnados e desencarnados, para encaminhá-los na disciplina. Padecerá calúnias e vilipêndios, será humilhado à face dos homens, triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas. Até lá, compete-me trabalhar muito e sem desânimo. Rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a liberação com o teu abnegado concurso na zona abismal. Então, Matilde está dizendo a Gúbio qual é o plano divino, o que vai acontecer após a libertação de Gregório. Então, o livro tem o nome Libertação porque o personagem principal desse movimento, desse processo, dessa tarefa de Gúbio e sua equipe, da qual André Luiz faz parte, a pedido desse espírito que vem de um plano mais alto, é exatamente libertar
Gregório, libertar todos aqueles que estão subjugados a eles no mundo espiritual e libertar também Margarida, que é um espírito encarnado e que está sofrendo o assédio desses espíritos amando de Gregório, por razão que nós ainda vamos conhecer à medida que nós vamos estudando o livro. E ela continua falando com o Gúbio: atenderás Margarida, que te foi filha, e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno, para que na alma dele se converta a sublevação em humildade e a frieza em calor. Então ela está dizendo para Gúbio que Margarida foi filha, né? E que a Margarida, que foi filha dele, que é o espírito que está encarnado nesse momento, que o Gúbio vai ajudar também a libertar, no momento que ele libertar Gregório e sua equipe das trevas, né? Ela vai colaborar, ele vai colaborar com o devotamento materno de Matilde, mas de alguma maneira ele também vai colaborar com seu próprio devotamento de pai, né, que teria sido filha dele em outra encarnação, Margarida. Então agora vai dizer a Gúbio como ele precisa se aproximar, qual é a tática que ele precisa usar, porque não é tão simples assim. Então a Matilde diz: encontrando faixa de servo prestimoso e fala-lhe em meu nome. Sob o gelo que lhe cristaliza o sentimento, ainda a chama do amor nos une para sempre. Tua tarefa amorosa fará mover-lhe o espírito endurecido. Sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos algo para que lhe distribuamos os benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos para que auxiliemos os mais necessitados. Mais recolhe quem mais semeia. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela está mostrando para Gúbio a forma que ele precisa se aproximar, mas ela também está passando para nós um ensinamento precioso, ou seja, nós precisamos dar daquilo que recebemos. Se nós temos a possibilidade de ter, nós precisamos distribuir, e principalmente o amor, principalmente a luz que está em nós, do nosso aprendizado, da nossa vida, da nossa evolução, não é? Então nós precisamos enriquecer também de tudo aquilo que o Senhor nos enriquece. Nós precisamos enriquecer o nosso próximo de tudo aquilo que ele nos enriquece. Então, Gúbio responde a Matilde: Matilde, sou pequenino para merecer-te as palavras. Socorreste-me, amparando-me perante as necessidades de Margarida. Sou teu devedor. Se Gregório me flagelasse, semelhante aflição seria júbilo em mim. Ele me recordará tua bondade e teu devotamento, apoiando-me os propósitos de servir. Em teu nome salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações por vindouras. Trabalharei reconhecido, lutarei encorajado e feliz. Que lindo, não? Então Gúbio reconhece que Matilde está também lhe ajudando a salvar a sua filha, porque o assunto é bastante grave. Nós vamos ver no decorrer do livro, nos capítulos que se seguem, nós vamos ver quão grave está sendo a situação de Margarida, que já foi filha de Gúbio. E Gúbio está agradecido
a Matilde, porque ele lhe deve de alguma forma também esse socorro que será prestado a Margarida, através da libertação, digamos assim, desses espíritos e de Gregório, que está junto nas trevas com outros espíritos, como eu já falei. Né? E aí, esse diálogo de Matilde com Gúbio segue. E ela diz então: ao terminares tua missão, serei notificada e irei ao teu encontro nos campos de saída. Quem sabe se verifique o encontro pessoal que eu almejo há muito tempo. Gregório virá em tua companhia, até um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Então, o que acontece? Gregório só poderá chegar ao encontro de Margarida nos campos de saída, que são aqueles lugares limites entre as esferas inferiores e superiores, no momento em que ele se regenerar. Porque Matilde ainda não consegue, ainda não pode, um espírito de muita luz, ele não vai percebê-la ainda. Então não adiantaria ela ir ao mundo trevoso se encontrar com ele e com esses outros espíritos, porque ele não iria percebê-la. Ela está sentindo, ela está orando, pedindo a Jesus, e ela está então enviando o Gúbio, que tem a capacidade, e nós vamos ver isso, de poder se aproximar desses espíritos e principalmente de Gregório. E aí ela diz: a hora é chegada, o Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu seremos mãe e filho outra vez. Seguir-te-ei e me aproximarei no instante oportuno. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores. E, dessas esferas de reajustamento, conto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Então, nós estamos vendo aqui nesse momento que tudo tem a sua hora certa para acontecer no mundo espiritual. Porque nós nos perguntaríamos, mas Matilde, como um espírito superior, não poderia ela mesma ir lá nas zonas purgatoriais e resgatar Gregório, seu filho? Não, não é assim que funciona, nós estamos vendo aí. Porque quando ela diz tudo a seu tempo, há tempo de plantar e há tempo de colher, existem razões para que ela não vá, digamos, pessoalmente fazer isso, não é? Então, ela também segue orientações de mundos superiores, de espíritos superiores ainda a ela. E tudo tem o seu momento. Vocês lembram que no livro Nosso Lar, André Luiz ainda não estava preparado para encontrar a sua mãezinha, que já estava num plano bem mais evoluído, e ele só pôde encontrá-la na hora certa. A mesma coisa nós estamos vendo aqui em outras, digamos assim, em outros termos ou em situações diferenciadas, né? Porque André Luiz não estava com a consciência em tanto mal como está Gregório, né? As atitudes de André Luiz não eram iguais, mas mesmo assim ele não estava preparado para ainda ver a sua mãezinha. E aqui nesse caso também o que a gente pode perceber é que Gregório também não seria preparado, não está preparado ainda, e muito menos para encontrar sua mãe, que já é um espírito bastante superior, não é? Então, ela está dizendo aqui, há tempo de plantar e tempo de colher. Então, ela está exatamente nos ensinando que o tempo é ditado por Deus, o tempo é ditado pelo Pai.
né? E ela sabe o que vai acontecer. A esse espírito foi permitido dizer o que vai acontecer. E ela sabe o que vai acontecer no sentido da próxima encarnação deles. E para isso é preciso que ela consiga esse resgate de Gregório e desses espíritos, e que ainda depois passarão para os círculos regeneradores. Isso ainda vai levar um tempo, obviamente, né? Porque maior o mal, mais forte tem que ser o remédio. E então a entrevista dos dois termina e André Luiz nos conta: a entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Cá fora, a noite se fizera mais bela. A lua reinava num trono azul constelado de estrelas luzentes. Ergui para o instrutor olhos repletos de indagações. André Luiz e suas indagações. E Gúbio então murmurou: repousamente e não perguntes por agora. Amanhã seguiremos na tarefa nova que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. O serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. Então, Gúbio está dizendo para André: segura a tua ansiedade, né? Porque a prática vai mostrar a você muitas vezes o que você quer saber. E nós, às vezes, também precisamos segurar a nossa ansiedade para saber o que vai acontecer amanhã, quando vão iniciar o serviço da tarefa que lhes é colocada, né? Então, é hora de André Luiz ir ao seu descanso merecido, depois de tanto estudo, de palestras, e então repousar a sua mente. E também é nossa hora de repousar a nossa mente, agradecendo a todos pela presença virtual, né? E esperamos então na próxima quinta-feira, continuando na próxima quinta-feira, estarão vocês todos juntos, e eu também, porque também pretendo assistir, com a nossa querida Eliana, que vai então nos dar a aula referente ao capítulo 4. Agradeço a todos pela paciência, desculpem qualquer falha, eu não estou acostumada a dar aula virtualmente, mas espero que possamos todos aproveitar os ensinamentos que recebemos aqui. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, e agradecemos também a Jesus e a Joana por essa nossa oportunidade de estudo, de trabalho e de aprendizado. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Uma ótima tarde para vocês. Que Jesus os abençoe a todos. Bye.